Ser voluntário significa fazer algo espontaneamente, sem esperar nada em troca. Entende-se por voluntário a pessoa que age por vontade própria, que doa o seu tempo ou habilidade em prol de alguma causa em que ele acredita. Mas e se eu te falar que para ser voluntário, na maioria das vezes você tem que pagar? E olha que não é pouco, hein? Okondwa está no ar. Okondwa. 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 E aí, Brasil! Estamos no ar! Podcast Okondwa, episódio número 4. O tema de hoje é muito bacana, hein? O custo de ser voluntário. Se é o primeiro episódio que você está ouvindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nosso podcast é um podcast que se enquadra na categoria de entretenimento social. E se você não sabe o que é isso, volta para o episódio número 1, que eu explico do que se trata, ou escuta esse que eu vou tratar mais ou menos desse assunto e você vai entender o nosso propósito. Nosso podcast começa aqui e continua na África, levando educação e saúde para as pessoas que mais necessitam. A partir de agora, eu vou pedir emprestado os seus ouvidos e a sua atenção. Eu agradeço por me fornecê-los. E vou discutir um pouco desse tema que eu aprendi na raça, assim, aprendi quebrando a cara. E espero que com esse episódio eu possa te ajudar a não cometer tantos erros como eu cometi. Então, bora lá! Okondwa. Ser voluntário. Quando eu decidi ser voluntário, eu tava numa fase da vida muito estranha, assim, né? Eu acho que ninguém que quer ser voluntário 100% assim deve estar bem na vida, né? Tava numa fase um pouco ruim, que depois em outros episódios futuros aí eu conto. Tava zero grana, quebradaço, queria mudar minha situação. E enxerguei no trabalho voluntário uma possibilidade para dar uma virada na minha vida e ver se eu encontrava... Se me encontrava, eu encontrava outras coisas para fazer. Eu acho que o primeiro caminho que quem pensa em ser voluntário, e principalmente voluntário fora do Brasil, fora do país, né, em causas internacionais, a primeira coisa que vem na cabeça é a ONU, né, cara? Que é puta organização e tal. Então você vai lá no site da ONU, preenche um formulário de 30 mil páginas e, pô, cara... começar uma campanha aqui fora formulários, né, cara? Nossa, quem tem que preencher formulário para encontrar trabalho, putz, que chatice, mas vamos lá. Você preenche um monte de formulário com profissão, experiência, tudo aquilo que vocês já sabem. Mas aí você vai percebendo, pelo menos no meu caso, eu fui percebendo que, pô, minha profissão, eu sou designer, né? E aí você vai vendo as áreas de atuação, sei lá, saúde, segurança, construção e tal, laboratório, aí você fala, puta merda, o que um designer tem a oferecer pro trabalho voluntário, né? Quem é médico, que tem essas profissões aí mais de glamour, estão relacionadas diretamente com as causas humanitárias mais urgentes, certamente vai encontrar lá uma opção. Mas eu, né, pobre designer... no sentido de que minha profissão é sempre a do sobrinho, né? Tipo aquele cara que vem pedir orçamento pra você. Então, eu pedi pro meu sobrinho fazer, mas ele tá um pouco sem tempo, então você pode fazer um preço especial pra mim aí? Enfim, quem é dessa área sabe. Preenchi tudo, tem um cadastro lá até hoje, mas se você ficar esperando por esse chamado, putz, talvez role, mas comigo não rolou. Então, é a primeira opção, assim, que você usa, mas não é muito certa. Logo depois, passado um tempo, você vê que não tem resposta, você abre o Google e procura lá, trabalho voluntário, enfim. E se você fizer isso, você vai se deparar por umas coisas muito interessantes. Eu fiz e vou guiar vocês mais ou menos de como é esse processo, se você nunca teve curiosidade de fazer. Então você busca lá, trabalho voluntário exterior, enfim, aparece um monte de opções. Existem agências de viagem específicas para isso. E aí tem tudo o que você imagina. Tudo o que você quiser. Na área que você quiser, você encontra trabalho voluntário para qualquer região do planeta. Assim. Vamos pegar um exemplo que eu fiz aqui. Vamos supor que você quer ir para a África do Sul. Você quer fazer um trabalho voluntário lá.
Lá tem muitas opções. Você tem para projetos na área de educação, na área de esportes, na área de proteção à infância, na área de proteção aos animais. Vamos pegar, por exemplo, proteção aos animais. Vamos supor que você lá na savana, aqueles animais em cativeiro, com proteção e tal, fala, putz, quero trabalhar nisso. Você vai, se cadastra, e aqui eu tenho os preços e os planos para você, caso você tenha se interessado. Para você fazer um trabalho voluntário de 2 semanas na África do Sul, ir lá e ajudar os tratadores de animais a cuidar dos filhotes que nasceram em cativeiro, as espécies que estão em risco de extinção. Se você quer passar 2 semanas nesse santuário, o custo que você tem que pagar para isso, só do programa, são $911. Em reais, vai dar ali uns seus 3.640 no dólar de hoje. Mais ou menos R$260 por dia. Mas você quer ficar mais tempo, porque 2 semanas não dá para nada. Ok, você tem a opção de 8 semanas. O custo é de $2.630, que daria ali seus R$10.500 mais ou menos. Em média, R$187 por dia. Vamos supor que você não quer trabalhar com proteção de animais. Quer trabalhar com proteção à infância, ajuda às crianças. Existe um projeto lá que chama Alfabetização de Crianças. 8 meses nesse projeto saem $3.560. Para o real aí dá mais ou menos R$14.300. Isso dá uma média de R$254 por dia. Isso nós estamos falando só o custo do programa. Está incluído nesse programa hospedagem, 3 refeições por dia e participar do projeto. Mas a passagem é por sua conta, obviamente. Então eu fiz uma cotaçãozinha rápida de uma passagem em São Paulo, Joanesburgo, mas aí se você é de outras regiões do Brasil, você tem que agregar aí o custo da passagem de onde você está até São Paulo. Sai em média entre R$2.800 a R$3.100 por aí. Agregue a esse custo gastos pessoais, porque isso não está incluído no projeto. Então, se você quer fazer um passeio, um safari, precisa comprar alguma coisa lá, enfim, quer fazer um passeio fim de semana, você tá lá e não vai conhecer a cidade, eu adicionei aqui, mas isso é muito baixo, tá? Teria que ser mais do que isso. Eu adicionei o custo de $300, que daria ali mais ou menos R$1.200. Isso no perrengue, hein? Pra não ter luxo. Se a gente somar tudo isso, essas 8 semanas, tudo isso aí, gastos pessoais, passagem, eu não adicionei o visto, hein? Acho que pra África do Sul não precisa de visto. Dá um total aí de mais ou menos R$18.000 para você fazer esse seu trabalho de 8 semanas. Pois é, R$18.000 para você ser voluntário por 8 semanas. Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei impressionadíssimo, assim. Eu não sei se vocês estão, ou se vocês já tinham pesquisado sobre isso, mas a coisa vai mais ou menos nesse caminho. Mas vamos dizer que você não quer ir para a África, esquece a África. Você quer algo mais fora dos padrões, aí. Você quer aquela coisa bem mais roots, assim. Você pode ir para o Nepal, trabalhar junto com as mulheres em um projeto de empoderamento feminino. Tudo isso foi o que eu achei na internet, tá? Não estou inventando da minha cabeça, não. Se você der um Google aí, você vai achar exatamente as mesmas informações. 4 semanas no Nepal, trabalhando em um projeto de empoderamento feminino, não ficou muito claro para mim o que era, você vai gastar €976, o que dá aí mais ou menos R$4.300, R$150 por dia. Mais a passagem para o Nepal, fiz uma cotação rápida aí, entre R$5.500 até R$7.000. Mas ainda falta visto, que eu acho que para lá precisa, gastos pessoais, vacinas, eventualmente você tem que se imunizar contra alguma coisa específica, seguro de saúde, que não está incluído, enfim. Vai agregando os valores aí, eu fiz as contas e isso por baixo passa de R$12.000 para você ficar 4 semanas no Nepal. Difícil, né, amigos? Muito difícil. A primeira vez que eu me dei conta disso, eu quebrei minha cara. Pô, mas para você ser voluntário, você precisa pagar? Na minha cabeça, ser voluntário é ser voluntário. Pô, eu vou lá e trabalho de graça, mas pagar para ser voluntário é mais complicado. Você pode ter outro caminho, então. Eu tive a experiência de pagar, entre aspas, para fazer. Mas eu vou abordar isso num outro episódio, tá? Porque é uma outra série que eu vou fazer aí que é muito legal. Vamos para um outro lado. Vamos supor que você achou tudo isso muito caro, não se aplica, enfim, não quero,
e você tem uma ideia. Fala assim, não, eu vou fazer o meu próprio projeto. Tudo isso é muito caro. Em vez de eu pagar mais de 12 mil reais para passar 4 semanas no Nepal, eu vou usar esse dinheiro para fazer o meu próprio projeto e desenvolver uma coisa baseada no que eu acredito e cumprindo as necessidades que eu acho que se necessitam. Eu já fiz isso. É o que eu estou fazendo agora, na verdade. E você vai ver que fica ainda mais caro. Okondwa. Então a primeira reação é de indignação. Não vou gastar esse dinheiro, eu vou desenvolver o meu próprio. Eu, depois de ter passado por isso, ter feito toda a coisa lá que vocês vão saber ainda, algumas pessoas já sabem, comecei a desenvolver os custos para o meu próprio projeto. E como é que eu me baseei nisso? Eu tenho o Tony, que é o líder comunitário lá, que vocês também vão saber no futuro aí, mas eu tô preparando um episódio especial sobre isso. E ele me veio com uma necessidade, dá para construir aqui, que a comunidade está me pedindo, 3 escolas e uma clínica, semelhante a que eu tinha feito na outra ocasião que eu estava lá. Se você quiser topar esse desafio, aqui está precisando. Falei, ótimo, então vamos nessa. E eu comecei a levantar os custos de quanto precisaria para fazer esse projeto e fazer tudo acontecer. Então eu vou começar a descrever para vocês aqui os custos que foram levantados pelo Tony lá do Malau, e ele me passou e eu ajustei aqui a realidade e fui chegando em alguns valores. Então vamos lá. Para começar, precisa de passagem aérea. Fiz uma cotação lá São Paulo, Malau, e com escala ali em Joanesburgo, tá entre volta de 4.500, 5.000 reais, tá? Isso vai variar de acordo com a época do ano. Adicione a isso o visto de permanência, né? E a Embaixada do Malau no Brasil tá em Brasília. E o visto, pelo que eu pesquisei, sai em 3 dias. E não existe processo por correio, é só pessoalmente. Então você precisa ir para Brasília, dar entrada, ficar 3 dias, pegar o visto e voltar. O visto tem uma taxa lá de 100 dólares, você precisa pagar em dólares, não aceitam reais. E eu calculei a ida até Brasília, mais ficar num hostel lá uns 3 dias e voltar, dá mais ou menos R$1.200. Coloca isso, um transporte local quando você chegar no Malau, e transfer para você chegar do aeroporto para a área que você vai ficar, enfim. Coloca aí mais ou menos R$200 por mês, tá? Esse nosso projeto vai ser para 3 meses, mais ou menos aí R$600 para se locomover, para fazer coisas fora da cidade. E adicionei também o seguro saúde, que eu fiz uma cotação e mais ou menos dá R$1.700, o mais básico de todos, só para você não morrer. Se tiver alguma emergência, você tem pelo menos um telefone para chamar, assim, né? Garantido que vai funcionar. Somando tudo isso, mais ou menos R$8.500. Isso é só a ida e volta, meus amigos. Agora vamos para a próxima parte. Para fazer esse projeto, precisa de uma estrutura. Você vai chegar lá e vai ficar onde? Então você precisa de uma casa, você precisa de um espaço. O Tony foi me passando tudo isso. Então ele achou uma casinha lá bem modesta para que eu possa ficar, um aluguel de R$500 por mês, colocando isso para 3 meses, R$1.500. Essa casa é necessária porque é a base do projeto. É de lá que a gente vai trabalhar, vai viver, vai comer, enfim. Depois vem um custo altíssimo e muito escasso, que é o de internet. Para você documentar o projeto, mostrar o que está sendo feito, contactar pessoas, enfim, isso é internet 3G lá, muito lenta e caríssimo. Aí a média era que eu tinha quando eu fui para lá. Média de R$400 mensais, vezes 3, R$1.200. Tony me disse, você precisa de um segurança para casa, cara, porque se você deixar a casa aí, por mais que esteja trancada e tal durante o dia, e for para a comunidade ver a construção, quando você voltar, já assaltaram. Você precisa de um segurança de dia e à noite. Então ele falou, você pode colocar aí R$150, e se ele for me passando em kwatas, eu converti para dólar e ajustei para o real. Então é sempre uma média, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então segurança para casa, em média R$150 por mês, vezes 3, 450. Aí precisa do material interno, né? Fogão para você cozinhar, que é aquele fogãozinho elétrico, assim, 2 bocas. Você precisa de uma geladeira, que na verdade é aquele frigobar. Você precisa de uma cama ou um colchão, dependendo do que for e do que você preferir. Você precisa de uma mesa para colocar o computador e poder trabalhar, né? Poder produzir o conteúdo, mostrar os vídeos, enfim. Precisa de talher, garfo, faca, um balde para lavar, enfim, panela.
precisa de uma bicicleta, porque você sai de onde você tá e vai pra comunidade, você vai de bicicleta, ou paga um bicitáxi, mas aí sai mais caro. Então você precisa comprar uma bicicleta. Você precisa se alimentar, então você precisa comprar ali coisas pro almoço, pra janta, você compra no mercado local ali mesmo, frutas e legumes, e você precisa ter ali uma média de imprevistos, um dinheirinho guardado para imprevistos caso aconteça alguma coisa. Eu fui somando 850 do fogão, 930 da geladeira, 350 da cama, 180 da mesa. Isso o Tony foi me passando tudo. Se você somar tudo isso, a base para você se ficar lá dá R$ 11.810. Isso a gente nem começou o projeto, tá? Isso são só a estrutura e a ida e volta. Agora, se a gente estende isso para a construção da escola, então nós pegamos, por exemplo, uma escola. De materiais, ele diz que vai mais ou menos... Isso para uma construção bem modesta, tá? Ele passou um valor para mim lá em cima. Eu falei, cara, isso tá um pouco fora da realidade que a gente consegue fazer de básico. Então a gente tá indo sempre pro básico. De materiais para construção, vai mais ou menos aí R$8.000. Para pagar o salário de trabalhadores, que isso eu gostaria de pagar. A gente pode até tentar fazer com que eles trabalhem de maneira voluntária, mas eu acho puta sacanagem assim, né? Então vamos pagar R$2.000 pelos trabalhadores. Móveis, cadeira e carteira para as crianças estudarem. E isso foi um item que também o Tony falou, não, pode tirar, eles sentam no chão e tal. Mas, poxa, vamos dar um pouco de dignidade e fazer uma coisa boa, né? Vão mais R$8.000 porque isso é feito no marceneiro lá, uma coisa artesanal. Depois tem o transporte dos materiais, porque isso é uma coisa muito interessante de lá. Você vai num lugar remoto e compra lá 3 sacos de cimento. Aí o cara fala, legal, pode levar aí. Isso aconteceu de verdade, isso é uma experiência que eu tive junto com o Setúlio lá. Pode levar. Aí ou você põe na bicicleta e pedala uns 20 km para levar, ou passa um caminhão e você pede carona e coloca o saco lá, enfim. Então eu coloquei mais ou menos aí R$1.000 para transportar todos os materiais. E deixei mais R$1.000 de extras para que alguma coisa, se eventualmente roubam materiais ou se danifica alguma coisa, mais R$1.000. Para construir cada uma dessas escolas, são 3. A planilha deu aqui mais ou menos R$20.000. R$20.000 para uma escola, R$20.000 para outra e 20 mil para a terceira. Vai somando aí, não precisa somar na verdade, eu vou somar e vou falar tudo. Agregando a clínica, né, que ele também pediu, sai mais ou menos os mesmos valores, com a diferença que na parte de móveis, de carteira e cadeira é mais barato porque não precisa tanto, então é um pouquinho menor. Então ela custa um pouquinho menos, custa R$16.000. Somando tudo isso, básico, tá? Porque eu tirei vários itens assim que eu gostaria que tivesse a mais. Eu gostaria de pagar um salário pro Tony, por exemplo. Eu gostaria de dar oficina de vídeo e áudio para os adolescentes gravarem as histórias e gostaria de dar um dinheirinho para eles, mas não vai ser possível. Eu vou levar os meus próprios equipamentos, ou seja, minha câmera, meu computador, e isso é outro risco, porque se roubam, tô ferrado, não tenho como trabalhar. Enfim, isso é outro assunto. Mas se somar tudo isso, nós chegamos à cifra de R$96.000, mais ou menos, 96.300. Aí nós estamos no mato sem cachorro, não? Porque se a gente achava que R$18.000 para passar 8 semanas na África do Sul cuidando dos animais era muito caro, o que dizer então desses 96, aí quase 97 mil? Ferrou, né? E aí o que a gente faz? Não faz, então, trabalho voluntário, não vai nem para um lado nem para o outro? Vamos pensar que você realmente está decidido. Não, eu quero fazer um trabalho voluntário. E nesses dois cenários, então, eu vou preferir pagar menos. Então você vai para algum desses exemplos que eu te dei aí. Só que existe um outro fator que você precisa analisar, além do custo financeiro. E é sobre esse fator que a gente vai tratar no próximo vídeo. Ô, Condua! O custo financeiro é o primeiro que a gente avalia, certo? Claro, dói no nosso bolso. Mas existe uma outra coisa que a gente precisa levar em conta, e isso eu só aprendi lá. Eu fiz uma busca na internet para mostrar outros casos, para encontrar outros casos além do meu, né? Porque senão eu fico falando só do meu e fica só a minha verdade. Eu achei um blog muito legal que eu recomendo que vocês acessem, que chama janelasabertas.com. É de uma blogueira e jornalista chamada Luísa Ferreira. Ela fez um post lá baseado em histórias que ela ouviu, em pesquisas que ela fez de experiências de voluntários, e a realidade é realmente bem pesada.
Então ela começa dizendo que, olha, existe uma indústria que é o do volunturismo, né? É voluntário, mas você vai lá fazer um turismo. Só que isso é muito ruim, né? Mais atrapalha do que ajuda. E ela foi dando uns casos que eu achei interessantes aqui. Ela falou que em alguns países asiáticos existem uma indústria de orfanatos. Porque é uma das principais causas buscadas por voluntários. Você vê aquelas criancinhas sem pai nem mãe e você quer ir lá ajudar. Só que ela disse que, na pesquisa dela mostra, né, e ela cita alguns estudos e tal, que algumas dessas instituições são mantidas até de maneira irregular e com crianças que às vezes nem são órfãos. Olha isso. Elas são retiradas do convívio familiar para garantir que tenha criança lá e que as doações sigam chegando e que os voluntários sigam indo, né? Olha isso, que loucura. Outro ponto gravíssimo, assim, é que essas crianças, mesmo que... vamos imaginar que, ok, existe um orfanato correto, não está traficando criança nem nada, e as crianças que estão lá, elas são órfãs. Existe uma questão aí que é a questão do prejuízo emocional com as crianças. As crianças são tão dependentes de atenção, então o voluntário chega lá, é recebido com abraços, aquelas fotos clássicas, cheias de criança e tal. Só que esse voluntário vai embora dali 3 semanas. Existem planos de 2 semanas, que é o mínimo. O mais longo de 8. E aí você pode pagar por semana adicional. Só que assim, essas crianças, elas criam um vínculo que logo se despedaça. Assim. Então, emocionalmente, para essas crianças, isso é muito ruim. E ela cita um site, um artigo de uma voluntária, e que é muito bom, eu recomendo a leitura. É um site que é chamado epicureandculture.com, né? Tá em inglês, mas uma voluntária, que foi voluntária já, que chama-se Jessica Festa, ela escreveu um artigo muito bom, que é assim, por que eu fui voluntária em um orfanato e agora eu faço a campanha contra isso. Isso parece ser uma regra, assim, sabe? Todo voluntário que faz um trabalho desse volta fazendo uma campanha contra essas ações voluntárias de turismo, assim, sabe? Coincidentemente, isso aconteceu comigo também. Então, ela levanta muitos pontos nesse outro artigo também, essa Jéssica. Ela fala que muitas vezes essas empresas são motivadas pelo dinheiro. Isso eu tratei no episódio número 1. Ou seja, começa como ONG, tudo certo. Depois ela existe mais para sobreviver do que para resolver a causa. Porque se resolve a causa, acaba o negócio. Então ela dá exemplos assim de voluntários que vão lá para fazer nada ou fazer coisas inúteis, assim, pintar uma porta que há 3 semanas atrás foi pintada por outro voluntário, sabe? As coisas inúteis. Ó, que eu sofri isso. Meus amigos aí que passaram isso comigo na minha experiência lá sabem do que eu tô falando. Você faz coisa inútil, a coisa que não precisa, para justificar a sua permanência lá, sabe? Ou você faz um PowerPoint explicando a coisa do seu país, mas, relevância nenhuma, de impacto nenhum pro projeto, assim. Outro aspecto muito interessante, nessas causas, a prioridade muitas vezes vai pro voluntário e não para quem precisa. E isso eu vi também, e eu fui vítima e também ajudei isso a acontecer. Você chega como voluntário, você dorme em lugar melhor do que os funcionários que trabalham lá, e você recebe uma ajuda de custo maior do que o salário das pessoas locais. Então eu me sentia muito mal, cara. Sabe, na hora de receber o salário lá, que nem era um salário, eram $100 para que você pudesse comprar comida, enfim. Aí você pergunta, aí foi quando eu perguntei pro Tony, quanto é que você ganha? Pá, dá o equivalente a mais ou menos de 20 a $25 e eu tenho que voltar ainda $5 pra uma caixa comunitária. Enfim, velho, uma loucura. Então, quer dizer, você vai lá, você dorme melhor, você come melhor, e não tem impacto nenhum para quem realmente precisa. Então, assim, você vai como voluntário e por você estar pagando e para que você faça uma propaganda boa para os próximos voluntários, você é tratado como um rei. E aí você perde um pouco o objetivo principal para o que você foi lá. E falando em objetivo principal, esse é um outro erro. Os voluntários, eles vão com os objetivos equivocados. Eles vão, você pode até sair com a intenção de ajudar o próximo, mas chega lá, a coisa é tão deslumbrante, ou você tá numa posição assim tão diferente da que você esteve, que você começa a agir como um babaca, assim, literalmente, sabe? E eu me incluo nessa. Tem um perfil no
no Instagram, muito bom, que vocês devem seguir, que chama Barbie Savior. Foi feita por duas voluntárias que fizeram um trabalho voluntário na África do Sul e, putz, perceberam que era uma idiotice e aí fizeram um perfil no Instagram que elas colocam foto da Barbie boneca mesmo, assim, no meio de favelinha, no meio de um monte de criancinha negra, e olha aqui como eu tô ajudando as pessoas do terceiro mundo e tal. Ajuda zero, sabe? Porque esses tipos de foto dão muito like, né, cara? Isso é muito bem visto, assim. E eu sei disso porque eu passei por isso, cara. Eu cometi esses erros e tenho, assim, centenas de histórias de como você falar que foi voluntário só pelo fato de você... Por exemplo, tem aqui uma anedota. Prepare-se para a anedota. Quando eu decidi para fazer o meu trabalho voluntário, eu não percebi que o meu passaporte ia vencer quando eu estivesse na África. Então eu tinha que passar um período de 1 ano nos Estados Unidos, depois 6 meses na África e depois, teoricamente, 6 meses mais nos Estados Unidos. O que não aconteceu porque eu fui expulso, mas beleza. Essa é outra história. E o meu passaporte, ele ia vencer quando eu estivesse na África. Então eu precisava tirar outro. Só que eu percebi isso, assim, 2 semanas antes de embarcar. E, putz, aí eu fui lá na Receita Federal tirar o novo passaporte e já logo de cara falaram, não, mas você tem 14 dias só, não vai dar, que não sei o quê, papi, papapá. Puta, perdi o projeto, né, cara? Aí eu cheguei pra mulher, aí a mulher putaça, assim, uma mulher putaça, sabe? Aquele funcionário público que trabalha putão, assim, não gosta do que tá fazendo. Aí chegou, você vai pros Estados Unidos, que você quer, aí agora você quer outro passaporte em 14 dias. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Aí eu falei, pô, mas eu vou lá pra uma capacitação pra ser voluntário na África. Cara, na hora, imagina assim, o céu, e criou asas, assim, nas minhas costas e uma auréola, assim, tipo, nossa, meu Deus, a cara da mulher já derreteu, assim, já era outra. Nossa, como você é uma boa pessoa. Ai, o mundo precisa de voluntários como você. Meu Deus, as criancinhas da África. E, mano, já foi fazendo o procedimento, assim, ó. Não, porque o mundo precisa, já pegou, já vai ali, tira foto. Cara, juro por Deus, resolvi o negócio. Na hora. Ai, volta aqui semana que vem, pá, te felicito pelo trabalho. Mas que trabalho, minha senhora? Eu nem fui, tô aqui ainda, sabe? Mas existe essa áurea do voluntário, do salvador, sabe? E aí na semana seguinte eu fui lá e meu passaporte realmente estava pronto. Aí eu comprei uma caixinha de bombom, assim, distribuí pra ela, enfim, só pra fazer o agrado, que no final das contas me ajudou mesmo. Então tem essa coisa de você ter essa áurea de salvador, mas na verdade você realmente não aplica nada e você não devolve nada do que você deveria devolver pra quem mais precisa. Isso porque também, às vezes, o tempo do voluntariado é muito curto. Isso é uma coisa que eu aprendi também. A velocidade dos projetos não saem de acordo com o que você quer. Você tem que respeitar os tempos da cultura, os tempos do projeto que está acontecendo lá. Então, assim, cara, esses projetos de 2 semanas... Putz, para fazer algo realmente relevante... Vamos lá, não posso julgar também. Não vou dizer que 2 semanas não vão ser relevantes. Vão ser porque o projeto já está funcionando e você vai lá e ajuda em uma coisa específica. Mas é de um impacto final muito pequeno. Para você realmente fazer algo que tenha impacto, que seja duradouro, você precisa de mais tempo, sabe? Você precisa de pelo menos aí 3 meses, sabe? Para que você realmente entenda o que está acontecendo, entenda o ambiente que você tá, veja se o trabalho é sério e aí aplicar alguma coisa que tenha realmente valor. Outra coisa, que isso não tá na matéria, mas eu percebi, assim... Tenta não interferir na cultura das pessoas locais, sabe? Esse é um problema também desse tipo de trabalho. Porque você chega com uma cabeça e quer mudar tudo. E quer fazer do seu jeito. Pô, cara, não é assim. Você tá ali para ajudar uma causa específica, mas você também não deve destruir uma coisa que já existe. Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Na clínica que eu construí lá, eles precisavam de uma balança para pesar as crianças, para ver se estava desnutrida e tal. Eu falei, ok, você precisa de uma balança, então eu vou comprar uma balança dessas digitais, assim, com uma basezinha e tal. Aí o cara falou, não, compra essas de gancho, sabe essas de... Puta, nem sei se tem tanto, assim, aí no Brasil e tal. Essas de gancho, que você pendura alguma coisa, assim, num gancho e ele dá o peso. Aí eu, não, pô, digital, que não sei o quê. Pá, e aí comecei uma discussão com o cara, não, ok. Ok, vocês querem assim, então vamos comprar assim. Comprei putaço. Quando eu vi o atendimento acontecendo no dia da inauguração, eu percebi, falei, putz, cara, as mulheres chegam com as crianças com aquele tecido amarrado assim, né, nas costas, a criança nas costas, ela tira o tecido de uma maneira
e já pendura o tecido na balança naquele gancho. E aí o doutor já vê o peso e anota, ela tira e coloca nas costas de novo. Ou seja, uma parada totalmente cultural, que eu nem fazia ideia do que precisava. Imagina uma balança digital. Primeiro, que ia consumir energia do painel solar que a gente colocou lá. Segundo, que a mãe tinha que tirar, pegar a criança no colo, colocar, a criança ficar se mexendo. Enfim, cara. Aí eu entendi que eu tava fazendo um ato da minha visão, da minha cultura, querendo destruir a cultura local. Sabe? Isso não deve ser feito. Outra coisa, a gente opinou muito sobre o tamanho da clínica, a gente desenhou uma planta assim e tal. E os caras, sabe, nem olharam pro desenho que a gente tinha feito. Eles desenhavam no chão, assim, na terra, com o dedo. Então vai ser 2 metros aqui, 3 ali e tal. No começo eu peguei isso como ofensa e tal, mas depois eu entendi, puta, esse é o jeito deles, cara. E se eles estão falando que esse jeito funciona, eu não tenho que interferir. Eu tô aqui para facilitar a construção ou para facilitar o acesso e facilitar o projeto. Não para dizer as dimensões que tem que ter e como tem que ser cada coisa. Então isso é uma linha muito tênue, sabe? Para você não cruzar, assim, sabe? Para você perceber que putz, aqui eu ajudo e aqui eu atrapalho. Por exemplo, eu vi um post esses dias não, faz tempo. Aqui é um tema polêmico, mas, né? Vamos falar, é polêmico. Você quer ouvir polêmica, não quer? Você já ficou interessado, então eu vou falar polêmica. E além do mais, porque esse é meu podcast, eu falo o que eu quiser. Se você não concordar, monta o seu. Eu vi um post, assim, de uma ajuda humanitária, assim, em um país da África. Levando comida para os que mais precisam. Né, e uma pessoa carregando tipo uma cesta básica nas costas, assim. Aí eu pensei, puta, que legal. Aí a continuação da frase é assim: mas o mais importante é levar a palavra de Deus para quem mais precisa. Pô, cara, como assim, velho? Então temos que avaliar aí muito delicadamente isso. Primeiro, você pode levar a palavra de Deus para quem você quiser, desde que isso seja a mesma crença da pessoa. Aí você vai pagar agora de conquistador, de Padre Anchieta pra catequizar todo mundo? Peraí, né, cara? Não é assim. Então, primeiro, respeita a cultura local. Você sabe se ele compartilha os mesmos deuses que você? Ou seja, precisa de comida, precisa de ajuda humanitária, você tá cumprindo seu objetivo. O extra, puta, precisa ser pensado. Aí troca aí só pra não achar que eu tô com perseguição com o evangélico ou católico, e troca aí, tá levando a palavra de Jesus por levando a palavra de Krishna, levando a palavra de Shiva, sei lá, levando a palavra de Gandalf, qualquer coisa assim, sabe? Eu tô aqui levando comida, mas mais importante que isso é levar a palavra de Gandalf, né, o nosso mago cinzento. Porra, velho. E se o cara lá gosta do Saruman, do Sauron, sei lá, do outro mago, sabe? Então respeita a cultura local. Não atravessa, velho. Porque você ajuda de um lado e danifica do outro. E não é essa a sua intenção. Você pode até fazer isso de coração aberto, assim, puta, eu quero ajudar e tal, mas pensa nas consequências que vai ter depois que você sair. Outra coisa, cara, que precisa acabar. Eu tô numa cagação de regra nesse episódio, hein? Só cagando. Assim, esse episódio é cagação de regra unilateral. Ou seja, só de um lado. Isso que é bom, né? Só eu falo. Você só escuta. Mas enfim, vamos lá. É uma coisa importante. Não trate as pessoas e as crianças de onde você for como animais de zoológico. Eu sei que é clássica aquela foto, assim. E eu tenho essa foto, cara. Se você for olhar lá no meu Facebook, eu tenho essa foto com as crianças, assim. É inevitável, cara. Porque, assim, você se sente tão amado quando você chega, aquelas crianças te rodeando, querendo subir no seu colo, e aquela alegria e tal, que você realmente se contagia, sabe? E realmente as pessoas não fazem isso por mal, sabe? Elas fazem porque, putz, eu achei tão legal, preciso registrar isso, preciso mostrar isso pras pessoas. Eu entendo, cara, e isso dá muito like, assim. É o mesmo caso do passaporte lá. Você põe uma foto daquela, puta, você vira Deus automaticamente, canonizado na hora, assim. Mas, contudo, entretanto, todavia, portanto, você tá se aproveitando de uma situação, sacando coisas boas pra você, mas muitas vezes você não tá devolvendo. Deixa eu estipular melhor deixa eu dissertar melhor esse meu raciocínio. Você vai lá, tem um grupo de crianças. Puta, te rodeia aquela festa, você pega seu celular, sua câmera faz aquele selfie, aqueles vídeos maravilhosos, ok. Automaticamente, quem vê isso no Facebook e no Instagram, chuva de like, bichão. Chuva de like, coraçãozinho, te amo, Deus na terra, Deus no céu e você na terra, você é o melhor ser humano que existe, ok.
Aí você coloca no LinkedIn que você é voluntário, que fez esse projeto e tal, mas tem gente que para aí, exatamente. Não faz nenhum projeto, não devolve para a comunidade aquele benefício que ela te deu, sabe? Aquela coisa de compartilhar a imagem, tá? Aí você volta para casa, amado por todo mundo, lança livro, dá palestra, não sei o que e tal, LinkedIn e tudo aquilo, tira benefício próprio, porque isso enriquece o seu currículo e as pessoas lá continuam na mesma. Isso eu acho muita sacanagem. Aí você pode dizer, você não fez nada disso? Fiz tudo isso, cara. Fiz exatamente tudo isso. Fotinho, selfie, videozinho, livro, palestrinha, que não sei o que. A diferença é que eu realmente devolvi algo para a comunidade. E devolvi sincero, de maneira que meu coração estivesse em paz, assim, sabe? Ok, cara, tô fazendo isso, mas eu tô devolvendo algo e algo de muito valor. Então eu acho que esse é o equilíbrio, sabe? Ninguém tá aqui falando, vai lá, não tira foto nenhuma. Não é assim, cara. Mas para de pagar de salvador que não faz nada. Para, velho. Isso é danoso, isso faz dano para você, faz dano para as pessoas e não ajuda a desenvolver o mundo e nem desenvolver as pessoas e a situação que está lá. Então, cuidado com isso. Tira todo o benefício que você pode tirar do projeto, mas devolve. Esse é um ponto muito interessante. O trabalho voluntário deve ser troca. O trabalho voluntário não é unilateral, sabe? Eu acho que aí é que está um erro. Porque você pode falar para mim, ok, você deu todos os exemplos aí de trabalho voluntário no exterior. Por isso que custa caro. Por que você não faz um trabalho voluntário no seu bairro, na esquina da sua casa? E eu digo para você, perfeito, o seu raciocínio está perfeito. Mas tem um fator que eu quero incluir nessa equação, que é o que você quer para você. O trabalho voluntário, ele não pode ser frustrante para você. Ou seja, não é só aquela coisa, eu dou, e o que eu recebo em troca? Se você achou um trabalho voluntário que você realmente gosta, que você realmente acha que você tá pegando uma coisa para você, puta, se entrega. Tem gente que faz um trabalho muito legal, esses de levar sopa para as pessoas à noite, para os moradores de rua, sabe? Se você acha que isso é ótimo para você e tá te trazendo algo em troca, se você tá aprendendo histórias, conhecendo gente, ok, cara. É isso que precisa ser feito. Você precisa receber. Você não vai receber dinheiro, mas você vai receber experiência. E aí cada um deve fazer o filtro do que quer receber ou não. Então, para mim, era fundamental que a parte do trabalho voluntário é que eu tivesse fora do país. Esse era o meu pagamento, sabe? Esse era o que eu queria em troca. Puta, eu quero estar em outro país, eu quero estar aprendendo outro idioma, eu quero estar vendo outra cultura. Não quero dinheiro, mas eu quero essas coisas. Esse é o mínimo. Se você não tiver essa troca, você vai se frustrar muito rapidamente. Você vai começar a não achar graça no que você está fazendo, você vai achar que você só está dando, e isso pode durar. Você pode aguentar 1, 2, 3 meses, mas a partir do quarto você já está de saco cheio e está voltando para casa. Quando você for se candidatar para um trabalho voluntário, é a mesma coisa que quando você vai se candidatar para uma empresa, para um trabalho, tá em prática agora você entrevistar a empresa, né? Normalmente, quando você precisa de um trabalho, você senta lá, o cara te entrevista e você responde tudo que a pessoa perguntou porque você quer aquele trabalho. Mas existe o aspecto de você entrevistar a empresa. Qual o plano de carreira que você tem? Qual o benefício para funcionário? Como é que é o ambiente aqui? Então é essa coisa que você tem que fazer também. Você tem que levar em consideração. O que esse trabalho voluntário vai me trazer? Como é que são tratados os voluntários? Tem o que eu quero? Quando você responder todas essas perguntas, aí você pode decidir se você vai fazer o trabalho voluntário ou não. Ô, Condua. Dito isso, agora você sabe que 2 aspectos você precisa pesar, além do financeiro. Tem que ver se a causa, se a instituição está ajudando ou está atrapalhando, tá? O que você vai fazer. Por exemplo, o projeto Okondwa que nós fizemos, a clínica que nós fizemos, ele nasce de uma maneira diferente. Ele começa por esse caminho tortuoso da ONG, daquela coisa toda, mas vem como um pedido da comunidade. É aí que está a beleza da coisa e é aí que funcionou. Eu não inventei, nós não inventamos isso. Então a gente vem aqui construir uma clínica para vocês. Não. A gente sentou e falou, não estamos com a ONG, não está saindo nada, o que vocês querem? O que a gente pode ajudar? E aí veio o pedido. E aí é importante levantar uma outra questão.
Fique atento sobre o que você sabe fazer, o que você pode ensinar. Porque senão fica uma coisa estranha. Por exemplo, o projeto que supostamente eu deveria trabalhar na ONG se chamava Farmers Club, ou o Clube das Agricultoras, algo assim. Era um grupo de mulheres que tinham uma espécie de cooperativa e elas plantavam lá tomate, milho, essas coisas para vender, para ter uma renda própria. É claro que isso era meio tortuoso, mas isso é assunto para outro episódio. E eu supostamente ia ajudar nesse projeto. Meu Deus, Jesus Christ, o que eu, branquelo do caralho, branquelo escritório, que só plantou um feijão no algodão na vida, isso na primeira série, vou ajudar a mulher do Malawi, que nasceu com o pé na terra, que planta a vida inteira, que planta e semeia a terra com uma criança nas costas, faz isso a vida inteira, aí chega o mané aqui e vai lá, eu vim aqui como voluntário e vou aqui ajudar a você as técnicas de plantio. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Se coloca no seu lugar, velho. E as pessoas que estão lá, elas vê o estrangeiro uma admiração, putz, o cara de fora e tal, e aí elas acabam ouvindo tudo que você tem a dizer, aí você vai lá e diz sua merda, e atrapalha e desfaz tudo o que ela fez a vida inteira. E olha, tá cheio de exemplo assim, amigos, tá cheio. Se eu puder fazer um episódio, essa é uma ideia muito boa para um episódio. Coisas que você vai lá ensinar, eles fingem que aprende, você vira as costas e fala, puta, cara, otário, e faz diferente. Mas todo mundo faz para manter o protocolo. Esse é um episódio... Se vocês quiserem esse episódio, me escrevam aí e eu faço o episódio. Use os seus atributos realmente para ajudar. Essa era uma preocupação que eu tinha, porque, puta merda, eu sou designer, cara. Meu dia a dia é abrir Photoshop, abrir o Illustrator, fazer arte. Aí eu vou chegar no Malawi, um dos países mais pobres do mundo, pessoas com fome, doentes, na miséria. Então, gente, o Photoshop CS5 tá aqui na versão, na feira. Que isso, brother? As pessoas não têm nem energia elétrica. As pessoas estão lutando para comer. Você vai ensinar Photoshop, cara? Pelo amor de Deus. Então essa era uma preocupação minha. Mas todos os seus atributos podem ser usados de alguma maneira. Sabe? Não importa. Aí eu digo assim, não importa, cara. Tudo que você pode fazer, que você sabe fazer de melhor, você pode converter isso pro projeto. Como eu converti isso? Eu usei o que eu sabia fazer do Photoshop e foto para postar conteúdo para redes sociais, para fazer infográfico, para mostrar o que estava faltando, o que não tinha, e gravar vídeo e tal. Isso ajudou na arrecadação do projeto. Por exemplo, o Setúlio, o meu amigo, sabia muito de administração. Então era ele que controlava o custo do preço do material, quanto vai custar o transporte, isso, aquilo, quanto precisa comprar. E a gente tem as notas fiscais que a gente comprou, os materiais, guardados até hoje, cara. Sabe? Outra coisa que ele era muito bom, ele era músico, ele é músico. Então ele tinha um microfone lá muito bom. Então ele cuidava da parte do áudio, ele fazia trilha sonora. Tudo isso ajudava na construção do material para arrecadação. Ou seja, você usa aquilo que você sabe e adapta para a causa. Não, é a mesma coisa de eu se meter e querer construir o negócio lá. Não, o tijolo você põe aqui, a janela... Não, cara, deixa isso para quem sabe fazer. Outra razão por que esse projeto é tão bonito. Essa nossa nova... o retorno ao Malawi, com esse pedido dessas 3 escolas dessa clínica, novamente foi feito pela comunidade, através do Tony. Eu também não inventei isso, que eu quero construir 3 escolas. O Tony me falou, olha... O Tony se graduou, você sabe disso, o TCC dele é isso. Falou, olha, eu mapeei essa região tem tantas pessoas, tantas crianças, tantas famílias, e nós precisamos dessa escola e dessa escola nessa dimensão, dessa maneira que vai atender essa população. Esse é um projeto genuíno, sabe? Vindo deles. Isso que é a beleza do projeto, é o que eu tento passar para todos vocês. É uma necessidade deles que vai ser construída como eles querem. Aí você vai falar, mas você constrói a escola e não tem professor? Tem professor. Eles já estão dando aula debaixo da árvore. Sabe, não menospreze as pessoas de lá, porque vem de um país mais pobre e acha que não sabe o que estão fazendo. Sabe o que estão fazendo. Já tem os profissionais. É construir o prédio, é dar uma estrutura mais digna. Outra coisa, tenha certeza que o seu projeto vai durar, que não é algo pontual. Você não adianta você fazer um projeto que dura 3 meses e aí você sai de lá, acabou. Não, tem que continuar. E a clínica que a gente fez continua até hoje, está atendendo a população. Então vai continuar e vai ter impacto.
Esse é um fator importantíssimo. Tem que pesar isso. Você tem que sentir que o seu trabalho não é em vão. E isso não é fácil, tá? Você pode chegar lá cheio das boas intenções. Não tô falando que todos os exemplos que eu dei aqui as pessoas fazem por mal. Não é isso, cara. Muitas vezes as pessoas vão na inocência, como eu fui, e você não entende o que está acontecendo. Você vai entender depois. Mas eu já estou te adiantando algumas coisas. Levem esses pontos em consideração para que você realmente tenha impacto na vida daquelas pessoas. Para que quando você volte para sua casa, fale, puta, mano, mudei a vida de alguém. Sabe? Esse é o ponto. Ogondwa. Ok, agora você já sabe um pouco sobre o trabalho voluntário. Você tem duas escolhas: ir para esses projetos que eu te falei, pagar e ver o que acontece e tentar dar o seu melhor, ou ir comigo. Cara, tô tentando desenvolver esse projeto, tá? Você ouviu tudo sobre isso. Estamos precisando de doadores, mas também voluntários. Vai que te dá louca aí e você fala para mim, eu quero ir junto fazer parte do projeto. Bora lá, vamos ter aquela casinha lá, colchão, mas aí compra mais. Claro que aí você tem que ver que você tem o seu custo, enfim. Não é ser ingênuo lá no começo, como eu fui há uns anos atrás, de não, eu quero ser voluntário, tô aí de graça a pagar tudo aí. Não é assim. Mas você já sabe os custos, já sabe o que a gente pode fazer, vamos ter nossa base lá, precisamos de doadores para a coisa desenrolar. E se você quiser, bora lá, vamos todo mundo, sabe? Eu prefiro dar essa oportunidade para quem nunca foi, porque você não paga pedágio. Eu paguei um pedágio do caralho. Desculpa aí se tem crianças ouvindo aí. Paguei um puta pedágio. E não foi barato não, hein? Caro. E pedágio psicológico. Mas isso é assunto para outro episódio. Pensa aí, né? Como é que você pode ajudar? Você trabalha numa empresa e a empresa quer apoiar uma causa social autêntica, que vai ter impacto. Pô, escreve pra gente, contato@ocondua.com.br, ou busca a gente lá no Facebook, @ocondua, ou no Instagram, ocondua_felicidade, ou me busca, Rafael_D Rodrigues no Instagram, ou no Spotify, em todos os canais, seja aí no YouTube que você está ouvindo, onde quer que você esteja, você me encontra. E a gente tem cotas de patrocínio também. Se uma empresa ela quer fazer parte, ela quer entregar uma escola, fala, essa escola foi entregue pela empresa X, menor problema, cara. Dou crédito para quem ajudou de verdade e o impacto está sendo feito. Então pensa aí, se você quer nos ajudar, se você tem alguma empresa para indicar, a empresa que você trabalha, enfim, estamos precisando de ajuda de verdade. Agora você fala, já tá no 4º episódio que você tá pedindo doação, mas não fala como, né? Pois é, essa é uma falha minha mesmo, de verdade. Eu preciso abrir uma conta no PicPay, que é aquele serviço de assinaturas recorrentes, ou naquele Patreon, para que você possa doar de R$2 a quanto você quiser por episódio, se você quiser ou não. Isso é uma falha minha, mas eu estou estudando. Nos próximos episódios eu já quero ter os links para que você possa nos apoiar. Por enquanto, vai guardando seu dinheiro aí, sua ajuda, e quando for o momento certo, eu solto, e aí vocês nos ajudam. Por enquanto, desfrute seu conteúdo gratuito. Bom, amigos, dito isso, vamos para o nosso quadro Enchendo a Sua Bagagem. Bora lá. Ogondwa. Eu tenho um livro e um documentário para recomendar que são muito bons, cara, de verdade. O livro que eu vou recomendar é do Edgar Allan Poe. Esse é um autor, né, de terror, um dos clássicos aí, que eu fazia um tempo que eu já estava ensaiando para poder ler alguma obra dele, mas não conseguia. E, enfim, eu achei um livro em espanhol. É uma coletânea de contos, mas uma coletânea de contos, mas você pode encontrar com certeza em português ou inglês, também fizeram outros compilados aí. O livro que eu li chama Narraciones Extraordinárias.
E, cara, muito bom. São contos, assim. Eu gosto de ler livro de conto porque você, né, lê um por noite ou pela manhã, lê uma historiazinha ali e acabou. E impressionante que ele escreveu um conto que se chama O Poço e o Pêndulo, que eu tinha assistido, é um filme, deu origem a um filme, eu tinha assistido na escola e eu não sabia que era dele. Inclusive a capa do livro tem o Poço e o Pêndulo, assim, é uma história muito boa. Mas eu quero comentar sobre o primeiro conto desse livro que explodiu a minha cabeça de uma maneira que eu falei, eu não acredito que eu passei a minha vida até agora, são 36 anos, sem conhecer esse conto, velho. Isso é foda. Desculpa as crianças de novo. Quando eu leio uma coisa que eu já deveria ter lido, eu fico pensando assim, cara, como eu perdi tempo, eu deveria ter lido isso antes. É um conto que se chama O Corvo. Certamente algum de vocês já leu. E é um conto como se fosse um poema, assim, sabe? Ele vai descrevendo uma coisa, tem 3, 4 páginas, mas é uma coisa magistral, assim, é uma coisa que eu li, explodiu minha cabeça. E pra você ter uma ideia, eu terminei e falei assim, não, cara, eu preciso tatuar isso, preciso fazer uma tatuagem disso. Aí fui buscar na internet, né, original pra caralho, um monte de gente já tem a tatuagem referente a isso. Inclusive tem um episódio dos Simpsons só sobre esse poema. E, cara, é uma história de um cara que tá fechado no... Eu não vou dar totalmente o spoiler, mas vocês precisam entender o que é. Tem um cara fechado no quarto dele, por alguma razão ele tá lá, enfim, vocês vão descobrir. E alguém bate na porta e ele vai ver, não tem ninguém, bate na porta, ele vai ver, não tem ninguém. De repente, pela janela, o som vem da janela, ele abre e entra um corvo, cara. Entra um corvo, pousa em cima lá de uma estrutura do quarto dele. E, velho, puta, eu vou parar por aqui. E vou deixar vocês na curiosidade. Mas o corvo fala e é lindo, cara. Uma das coisas mais lindas e aterrorizantes que eu já li na minha vida, assim. E eu penso seriamente em fazer uma tatuagem de um corvo com a palavra Nevermore, que é uma das coisas do conto. E olha, realmente explodiu minha cabeça. Então eu recomendo fortemente que você leia Edgar Allan Poe. Mas se você tá com preguiça de ler o livro inteiro, enfim, busca só esse conto, porque, cara, é impressionante. Para você ter uma ideia, esse conto foi traduzido, foi escrito em inglês, obviamente, né? Porque o Edgar Allan Poe é americano. E ele foi traduzido para o português por ninguém mais do que Machado de Assis fez uma versão e o Fernando Pessoa fez outra versão da tradução. Porque é uma tradução difícil, não é literal, ele tem um jogo de palavras, ele tem uma quantidade de estrofes e linhas e tal. Das duas traduções, eu preferia a do Machado, que eu acho que se aproximou um pouco mais da versão em inglês. Eu li a versão em inglês, conheci pela versão em espanhol, e a inglês é muito difícil, tem palavras muito específicas, mas dá pra ler. E eu acho que a do Machado foi a que mais se aproximou da intenção original do Edgar. E eu descobri que tem um livro, velho. Eu vou comprar esse. Eu não sou muito de... Agora eu comprei um Kindle, né? Ao exibidão, né? Comprei um Kindle, agora o livro digital é muito mais acessível. Mas o livro tem uma edição só do Corvo, assim, sabe? Capa dura, linda. Tem versão em inglês, em português, ilustrações assim fodidas. Enfim, essa eu vou comprar. Então fica aí a recomendação para você ler. Os outros contos também são muito bons, são contos de terror assim, com essa pegada, essa linguagem mais antiga, mas ele é o pai desse gênero, né? Então fica aí, leia Narraciones Extraordinárias Edgar Allan Poe, ou busca aí alguma coletânea de contos do Edgar que seja mais acessível para você aí. Essa foi uma dica. A segunda dica... são 3 dicas, na verdade. A segunda dica agora foi um documentário que eu vi, cara. Putz, chama-se Free Solo. É um documentário que ganhou o Oscar do ano passado. Aliás, desse ano. Ganhou o Oscar desse ano. E eu não tinha assistido, fui me meter a assistir. Cara, é outra coisa que explodiu minha cabeça. Chama-se Free Solo. Free Solo é uma modalidade de alpinismo onde os caras escalam sem nenhuma corda, sem nada. É livre, assim, sabe? O cara vai lá com a sapatilha e tal, a roupa, aquele saquinho com aquele pozinho que acho que é pra aumentar a aderência e sobe, cara. É isso. Não tem nenhuma coisa segurando, nem nada. Caiu, se fudeu. Caiu, morreu.
E esse documentário conta a história do alpinista chamado Alex Honnold, de 33 anos na época, acho que hoje ele tem 33, o documentário foi feito ao longo de 3 anos, que ele se mete a escalar aquela montanha El Capitan, que é daquele parque da Califórnia, Yosemite. Você sabe qual que é, se você buscar aí, é uma pedrona assim imensa, cara, praticamente lisa, assim. E o cara coloca na cabeça dele que ele vai fazer o free solo ali, ele vai subir sozinho, tem 900 e tantos metros de altura, quase 1 quilômetro. E ele se mete a subir, e o documentário é sobre isso. E o documentário vai mostrando história de pessoas que morreram, assim, sabe? Tipo, a maioria de quem pratica free solo morre muito rápido, porque não tem margem para erro, né? Você errou uma mão ali, caiu, já era, acabou. E o documentário explora tudo isso, sabe? O cara se preparando, fazem um exame mental no cara, porque, o cara que faz isso só pode ser louco. Aí fazem uma ressonância magnética no cérebro do cara e descobrem que a parte dele do cérebro lá que detecta a emoção ou adrenalina, ela não, como é que eu posso dizer? Ela não se ativa a emoções da mesma maneira que se ativa das pessoas ditas normais. Então uma coisa que te dá uma adrenalina legal, para ele não faz o menor efeito. Então para que ele tenha um pico de adrenalina, ele precisa de coisa muito perigosa, assim, de coisa beirando a morte. E aí ele consegue ter uma ativação dessa área do cérebro aí. Então, bicho, olha, eu assisti esse documentário, são 2 horas, e minha mão suou, assim, minha mão ficou suando o documentário inteiro, assim, porque, bom, não vou dar mais spoiler, não vou falar o que acontece no fim, vai lá, assiste isso, dá seus pulos aí, é um documentário do National Geographic. E por que eu cito isso? Porque ele também criou uma ONG, né, para ajudar a desenvolver, levar energia para os países que não têm, ajudar no desenvolvimento infantil, chama Honnold Foundation. Então o cara também é preocupado com isso. O cara vive numa van, o cara é meio grosseiro, assim. Vale a pena ver para você entender como funciona o cérebro desse cara. E a terceira e última dica é um TEDx de uma mulher chamada Daniela Papi. O título da conferência dela é What's Wrong with Volunteer Travel? O que tem de errado com essa viagem voluntária? E ela conta da experiência dela, de como foi, você vai lá ser voluntário, mas a coisa não é realmente aquilo que você esperava. Enfim, vale a pena buscar, porque realmente é muito interessante. Daniela Papi, What's Wrong with Volunteer Travel? Assiste, que complementa muito essa conversa que nós estamos tendo aqui. E agora, para fechar, eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes. Olha isso, Brasil! Nós já temos ouvintes, pessoas que se manifestaram, que gostaram do nosso podcast, ou não. Então eu vou citar aqui algumas pessoas que entraram em contato comigo e agradecer por ter ouvido, né, cara? Porque pra mim é um reconhecimento muito bom, assim. Dizer que alguém escreveu e falou que ouviu e gostou, não. Meus agradecimentos começam pela minha amiga Ariane Zamodsky. E aí, desculpa aí se o seu sobrenome não pronunciei de maneira certa. Mas, vulgo, Juizona da Porra. Eu chamo ela de Juizona da Porra porque ela é fera, assim, na área do direito. Ela ainda não é juíza e nem tem essa pretensão, mas eu que brinco com ela que ela vai ser uma juizona da porra lá do STF, enfim. Ela é de Pato Branco. Eu chamo que ela é branco patense. Então ela me escreveu, falou que ouviu. Pô, muito obrigado mesmo aí pelo feedback. Outra pessoa que eu preciso agradecer é o Marcos Moura, lá da Dinamarca. Putão. Vulgo putão. Tá morando lá e sempre me ouve em primeira mão, assim, manda os abraços. Então, um abraço pra ele também. Cetúlio, meu brother, que passou toda essa epopeia comigo na África, também ouviu, publicou lá, agradeceu que eu citei o nome dele. Então, obrigado por ouvir. A Júlia, cara, Júlia Inocêncio, Julinha, que, putz, eu assisti uma peça que ela encenou, 120 Dias de Sodoma, lá acho que do Sátiros, né, o grupo que ela participava, ou participa ainda, não sei. Ela me escreveu, falou que gostou do episódio, então obrigado aí por ter me inscrito.
Quem mais? A Thaís, cara. Thaís Oliveira, lá de Delmiro Gouveia, uma cidadezinha, cara, que vocês precisam conhecer a história. Ela também acompanhou e mandou pra mim, me escreveu e tal. Então, obrigado pelo feedback. Outra pessoa, a Inês, cara. Inês Ferreira. Essa vocês precisam conhecer, viu? Outra mulher inteligente, e ela sou eu no universo paralelo. Porque ela ouviu meu podcast, o que eu dei pro café, a entrevista que eu dei no Café Brasil. Ela falou, cara, eu tenho exatamente a mesma vida que você, inclusive na mesma cidade, só que caminhos diferentes. Ela é designer e, putz, cara, estudou onde eu estudei, passou os perrengues que eu passei e tal. Putz, muito bom. E hoje ela tá morando nos Estados Unidos e ela tem um canal no YouTube muito bom, que se chama Inestimável Mundo. Ó a jogada de palavras aí. Que, cara, ela trata de vários assuntos e tal. Então eu recomendo você ir lá assistir, porque é bacaníssimo. Ainda mais se você tem curiosidade de como é a vida lá fora. Ela aborda vários temas. Então valeu, Inês, pelo feedback aí. Quando eu lancei o segundo episódio, ela falou, pá, mas já ouvi, porra, solta mais aí e tal. Então ela tá fazendo maratona. Então tá aqui, mais um episódio pra você consumir. E também a Dani, cara, Dani Lopes. Eu chamo ela de Danil. A Danil, que conseguiu as camisetas lá com o jogador do Santos pra gente. Eu trabalhei com ela na Pro lá. E, porra, ela arrumou uma palestra pra mim no colégio que ela trabalha. Então, Danil, valeu aí. Você tá ajudando sempre a gente. Certamente a gente vai conseguir levantar essa grana, ir lá pro Malau e seu nomezinho vai estar garantido lá na escola. Então é isso. Eu acho que eu agradeci todo mundo. Se eu esqueci de você, me desculpa. Me escreve aí e eu falo. E se eu não falei seu nome, é porque você não me escreveu. Escreve aí em todos os canais aí, Facebook, YouTube, me busca lá, manda mensagem se você concordou, discordou, tem alguma opinião parecida ou diferente da minha, escreve lá que eu vou ficar muito feliz com o seu comentário. Ogondwa. Então é isso, né, Brasil? Agradeço muito a sua atenção. Chegamos ao fim de mais um episódio. Estou devolvendo os seus ouvidos. Toma aí de volta. Obrigado por me emprestá-los. Ficamos por aqui. Como eu disse, comente, dá um like, dá um joinha, se inscreva lá no canal. Faz tudo para que isso possa atingir mais pessoas e que a gente possa realizar o nosso objetivo, que é levar saúde e educação para as pessoas que mais precisam lá no meu querido Malawi. Teremos muitos outros episódios que eu já tenho a pauta aqui, mas eu vou lançando um por semana. E é isso, até a semana que vem e não se esqueça, Okondwa é felicidade. Valeu, tchau!